Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma webconferência promovida pelo Sindicato dos Hospitais de Pernambuco. A temática de hoje, que nós vamos trabalhar hoje, é aspectos jurídicos da medicina pós-pandemia. Pandemia intensifica mudanças no direito. Especialistas dizem que mais da metade das modificações das atividades no meio jurídico devem se manter no cenário pós-pandemia. Meu nome é Eurico Noblar, eu sou coordenador científico e de inovação do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco. Continuando, o mundo mudou e as profissões estão se adaptando. A pandemia veio para quebrar paradigmas. No cenário jurídico, o que muitos advogados tradicionalistas condenam está sendo realizado nesse momento. Robôs analisando causas, plataformas online sendo utilizadas por advogados para despacharem com ministros, causas sendo discutidas com juízes online, rastreamento sendo indicado para monitoramento das pessoas. A tecnologia está encurtando distâncias e acelerando processos nesse tempo em que é preciso ficar isolado. A inteligência artificial ganha terreno de maneira exponencial com essas transformações. Estudos dizem que 58% do que está sendo implantado durante a pandemia vai continuar existindo no pós-isolamento social. Exemplos como contratos digitais, comercialização e contratação de formas remotas estão sendo utilizados por várias empresas e muitas já estão tendo problemas. Vai sair na frente aquele profissional que já tiver conhecimento desta área. E no que tange a interface entre o direito e a medicina, como será o direito médico e no pós-pandemia? E algumas questões pontuais, tais como judicialização da saúde durante e no pós-pandemia. Qual o primeiro direito do paciente ao chegar ao pronto atendimento? Como os médicos têm que se comportar diante do dever de informação e esclarecimento ao paciente? O paciente pode recusar atendimento médico? Quem pode fazer teste para coronavírus pelo plano de saúde? Covid-19. Senadores podem votar indenização para profissionais de saúde. Como se dará esse processo? Para abordar essas questões e outras não menos relevantes, convidamos dois profissionais já consagrados que estão aqui e, nesse momento, por ordem alfabética e não por importância, ambos são muito importantes para o cenário desse tipo de atividade. Vamos começar falando do Dr. Eduardo Dantas. Dr. Eduardo Dantas, ele é advogado, inscrito nas Ordens do Brasil em 1995 e Portugal 2011, graduado pela Faculdade de Direito do Recife em 1995, especialista em Direito de Consumo pela Universidade Castilha-La Mancha, na Espanha. Ele é mestre em Medical Law pela University of Glasgow, Universidade de Glasgow, na Escócia, doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra, Portugal, fundador e membro da junta diretiva da Associação Lusófona de Direito da Saúde, professor e palestrante, autor de diversos artigos publicados no Brasil, Portugal, Israel, Estados Unidos, Polônia, República Tcheca e França, e autor de vários livros, entre eles o livro Aspectos Jurídicos da Reprodução Humana Assistida. Ele é vice-presidente da Comissão de Bioética e Biodireito do Instituto Brasileiro de Direito da Família. Também é vice-presidente da Associação Latino-Americana de Direito Médico, membro do Board of Governors e ex-vice-presidente da World Association for Medical Law. Dr. Eduardo Dantas, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Muito obrigado, meu caro Eurico Noblar. Boa noite, Dr. Jorge Trigueiro. Boa noite, meu amigo Raul Canal. Boa noite a toda a nossa audiência. É um prazer estar aqui. Eu agradeço ao Sindiosper pelo convite, pela oportunidade da gente estar discutindo esse tema tão, não só importante, mas atual, né? Nesse momento em que a gente vive ainda o olho do furacão da pandemia da Covid-19, nós já precisamos nos preparar para um pós-pandemia. Nós precisamos nos preparar, compreender os principais aspectos jurídicos e relacionais da medicina que por conta das situações ocorridas este ano, vão sofrer alterações profundas, né? Então, já é uma questão de responsabilidade, inclusive, não só profissional, mas administrativa, que a gente possa
pensar os próximos passos pós-pandemia. E eu acho que nós podemos contribuir com algumas reflexões sobre isso, ainda que muito breves, até porque esse é um tema que poderia levar, acho que, uma semana de discussão aqui entre nós. O principal ponto que vejo é a questão das relações contratuais. Tá? Nós estamos estabelecendo novas relações contratuais, não só entre médicos e pacientes, mas dos hospitais com os pacientes. A medicina, ela está, apesar de já nas últimas 5 décadas ter sido talvez a área de conhecimento que mais tenha avançado a passos rápidos na história da humanidade, agora nós estamos passando por um momento definidor. Porque tudo aquilo que vinha sendo preparado, tudo aquilo que vinha sendo pensado como o futuro da medicina, ela chegou. E eu acredito que nós vamos poder ter essa discussão ao longo desse nosso debate de hoje. Acredito, doutor Eurico, que ainda seja necessário fazer o restante da apresentação de todos nós. Com certeza, mas já foi um grande preâmbulo do que vamos ter nessa bela noite. O próximo palestrante, inclusive, eu tive a indelicadeza de, tanto do doutor Eduardo Dantas como do doutor Raul Canal, de dar uma enxugada no currículo, porque senão a gente passaria o evento todo falando do currículo dos dois. Peço até desculpa por isso. Doutor Raul Canal, ele é gaúcho de Carlos Barbosa, reside em Brasília desde 1986, advogado desde 1991, bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em Direito Médico pela Universidade de Coimbra e pela Universidade Corporativa da ANADEM, UCA. Membro da Academia de Letras de Brasília, membro da Academia Maçônica de Letras do Distrito Federal, membro da Academia Maçônica Internacional de Letras em Lisboa, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM, presidente do capítulo brasileiro da Association Latino-Americana de Direito Médico, Associação Latino-Americana de Direito Médico, presidente do Supremo Conselho Internacional Acadêmico da Academia Latino-Americana de Ciências Humanas e autor de vários livros. Entre eles, eu separei um que fala sobre o pensamento jurisprudencial brasileiro sobre erro médico no terceiro milênio. Doutor Raul Canal, seja muito bem-vindo ao nosso evento. Doutor Noblar, obrigado pelas referências elogiosas, obrigado pelo convite. Doutor Jorge Trigueiro, boa noite, também obrigado ao Sindiosp, na sua pessoa, pelo honroso convite. Meu querido colega, amigo dileto, professor Eduardo Dantas, é um prazer, uma alegria, um privilégio gigante estar nessa mesa. Eu cito algumas vezes uma frase de Ulisses, no filme Troia, protagonizado por Brad Pitt. No final do filme ele diz: e se algum dia for escrever a minha história, digam apenas que eu andei com gigantes. Hoje eu estou entre gigantes e isso é um grande privilégio. Obrigado, doutor Raul. Quem vai moderar esse evento é o doutor Jorge Trigueiro, nosso presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco. Doutor Jorge Trigueiro é médico, mestre em administração hospitalar, em sistemas de saúde, em direção e organização de hospitais e serviços de saúde. Ele é diretor do Hospital Albert Sabin. Ele é presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde, Laboratórios de Pesquisa e Análise Clínicas de Pernambuco. Ele é diretor vice-presidente da Federação Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Ele é presidente da Escola Nacional de Ensino em Serviços de Saúde. Ele é diretor da Confederação Nacional de Saúde. E, antes de tudo, ele é um médico inquieto com as realidades, inquieto em buscar novas competências e nos instigar também para isso, nós que também trabalhamos ao lado dele. Doutor Jorge, não só seja muito bem-vindo, como a partir de agora o comando do evento é seu, todos tenhamos uma boa noite e volto no final do evento. Opa, boa noite a todos.
Agradecendo inicialmente a Eurico pelas palavras incentivadoras, eu realmente a cada dia me renovo mais, e após esse isolamento social é que eu tenho repensado novamente nos novos valores da vida, e acho que nós vamos aprender muito com essa pandemia, principalmente no que se refere à solidariedade, à inovação e à renovação e esperança. Primeiramente, quero pedir desculpas aos expositores, que eu me esqueci que eu estava numa reunião virtual com advogados, e pela minha informalidade, advogado não dispensa o terno, como o gaúcho não dispensa o chimarrão. Ele mesmo morando em Brasília há tanto tempo, não dispensa o chimarrão dele. O Eduardo eu conheço, posso chamar de Eduardo, porque eu já conheço há bastante tempo, mesmo ele sendo um alagoano, mas é um pernambucano por adoção. E o doutor Raul, o gaúcho, já está em Brasília há muito tempo. Eu só tenho a agradecer a presença desses dois nomes renomados no direito, e com essa reunião eu sei que isso vai trazer um grande cimento às nossas reuniões que estamos fazendo aqui, tentando entender essas grandes mudanças que estão acontecendo no momento. Quando deu início à pandemia mesmo caracterizada, e já isso em 6 de fevereiro, já foi editada a Lei 13.979, pelo governo federal, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência, e posteriormente, já em março, 17 de março, o Ministério da Justiça, o Ministério da Saúde, fez uma portaria interministerial, a número 5, reforçando essas necessidades de se manter uma legislação num estado de calamidade. Nós, aqui no Pernambuco, através do sindicato, já tomamos algumas medidas iniciais para evitar que houvesse um agravamento maior ou um colapso do sistema de saúde. Fizemos uma contratualização de leitos junto à Secretaria Estadual de Saúde, disponibilizando leitos na rede privada para o atendimento de possíveis pacientes acometidos pela Covid-19. Posteriormente, nós sentimos algumas dificuldades em relação à determinação do governo federal, e aí eu faço essa colocação, porque o Supremo decidiu que essas decisões ficariam restritas aos governos estadual e municipal. E o governo federal praticamente se afastou desse, vamos dizer assim, dessa liderança, desse gerenciamento da crise que acometeu todo o país, transferindo quase todas as responsabilidades, inclusive aqui no Nordeste. Os estados nordestinos fizeram um consórcio do Nordeste independente para fazer aquisições de insumos e equipamentos para abastecer os seus estados e as suas secretarias. Aqui no Recife houve até ameaça na primeira reunião da requisição administrativa de leitos hospitalares. Então, levou quase uma insegurança jurídica de quem fazia, quem não fazia, exigências, os conselhos profissionais também pressionando os hospitais, o Ministério Público do Trabalho, os sindicatos laborais e a própria Assembleia Legislativa Municipal editando leis e mais leis, quer dizer, elaborando projetos de leis, trazendo grandes dificuldades. Então, eu queria que vocês, os senhores, analisassem numa visão geral o comportamento da legislação no que se refere ao governo central, estadual, municipal, e o que realmente essa lei tem, essa vigência. Eu digo que então poderá ter alguns aspectos que tem a vigência posterior, e como é que se caracteriza a própria previsão de encerrar esse estado de calamidade e voltar, vamos dizer assim, ao ordenamento jurídico anterior ou não, ou se isso vai realmente permanecer em relação a esses casos de saúde e até quando. Começando com o doutor Eduardo, tem 25 minutos, depois passa para o doutor Raul mais 25 minutos, para dar pelo menos 8 horas, a previsão de terminar 8h30, e deixar meia hora para, então, fazer o debate com as pessoas que possam fazer as perguntas. Fique à vontade, doutor Eduardo. Perfeito. Muito obrigado, doutor Jorge. Bom, eu tinha feito já uma pequena introdução, acho que até por costume de advogado, né, nós gostamos muito de falar, e esse é um tema que realmente traz muito interesse e desperta muita paixão.
O senhor mencionou a possibilidade de se voltar a uma situação jurídica anterior. Há uma expressão que é muito utilizada hoje nos jornais e pelas pessoas, eu até não gosto muito dela, que é a expressão do novo normal. Uma ideia que se tem de que nós não voltaremos a uma situação anterior. Na medicina, isso também não é diferente. Nós temos que pensar agora no que iremos fazer, em como conduzir as relações jurídicas na medicina após o período da pandemia, neste novo cenário, nesta nova realidade de um mundo diferente daquele que nós conhecíamos até o início de fevereiro. O próprio fato de nós estarmos fazendo esse evento virtual aqui é uma prova de como as nossas relações sociais mudaram. Porque se no início de janeiro nós pensássemos em fazer esse tipo de reunião, ou pensássemos em fazer grandes encontros virtuais, como tem sido a realidade cotidiana nos últimos 3 ou 4 meses, seria muito difícil de fazê-lo, porque muita gente não estava familiarizada com esse tipo de tecnologia, muita gente não estava acostumada com isso, e certamente colocaria algumas dificuldades. Nós estamos aqui hoje fazendo essa conferência, esse encontro, essa conversa, justamente como um reflexo de como as nossas atitudes mudaram. E não apenas nossa, mas da sociedade como um todo. As pessoas aprenderam a fazer isso, as famílias aprenderam a fazer isso, pessoas de idade hoje já usam as videoconferências para poder se manter em contato com seus entes queridos, e nós temos que entender que os pacientes também estão aderindo a novas tecnologias, a novas formas de se relacionar, inclusive com seus médicos, inclusive com seus tratamentos. Até nós termos eu não diria uma cura, mas pelo menos uma maneira apropriada de convivermos com as doenças, com a pandemia, com a Covid-19 e, quiçá, com a Covid-20, Covid-21, né, que virá pelos próximos anos, nós teremos uma nova maneira, sim, de nos relacionarmos. E isso influi nas relações jurídicas e na atividade médica de uma maneira direta, específica. E como eu havia mencionado rapidamente no início dessa nossa conversa, toda aquela preparação, toda aquela situação existente na medicina, do desenvolvimento de novas tecnologias, que nós pensávamos como sendo algo a ser implementado para os próximos anos, já chegou, já está aqui conosco. E a partir do momento em que o mundo reabra, em que nós voltemos a ter uma relação social minimamente normal, com as pessoas voltando aos hospitais, com as pessoas fazendo suas cirurgias eletivas, com os pacientes voltando a procurar os médicos de uma maneira natural, todas essas mudanças elas estarão incorporadas. E nós temos hoje novas tecnologias trabalhando com relação a isso. E isso tem consequências práticas, tem consequências jurídicas, que é o que a gente quer fazer algumas pequenas reflexões aqui. A medicina, esta nova medicina, a medicina pós-2020, vamos chamá-la assim, ela vai ter uma presença muito forte da robótica, ela vai ter uma presença muito forte de softwares preditivos, de inteligência artificial, que vão auxiliar em diagnósticos, que vão auxiliar em tratamentos, sugerindo caminhos, sugerindo tratamentos, sugerindo hipóteses diagnósticas. Veja só, eu não estou falando que isso vai substituir o material humano, de forma alguma. A conclusão é no sentido contrário. A atividade humana dentro da medicina, por conta das novas tecnologias, será cada vez mais essencial. Mas a gente vai chegar lá. Um dos exemplos muito claros com relação a esse novo mundo é a questão da telemedicina. Nós temos, vigindo ainda desde 2002, uma resolução do Conselho Federal de Medicina regulamentando, de certa forma,
a chamada telemedicina, o atendimento à distância, o contato à distância entre médicos e pacientes. 2002 para 2020, temos aí 18 anos, em termos tecnológicos, são alguns séculos que separam a edição da resolução para a vida que temos hoje. De maneira excepcional, o governo federal regulamentou, autorizou a realização de telemedicina em todas as suas modalidades, né, da teleconsulta, enfim, do teleatendimento, mas apenas durante o período de emergência em saúde pública, né, esse período definido pela Lei 13.979, como o senhor já mencionou, né, e que, em princípio, deve vigorar até o final do ano. Mas nós não podemos imaginar que, uma vez encerrado este período, nós vamos simplesmente esquecer todas as experiências relacionadas a essa nova maneira de tratar o convívio entre médicos e pacientes, entre o hospital e os pacientes. Não, nós vamos incorporar e vamos forçar a mudança tanto de paradigmas, de parâmetros éticos, de parâmetros aceitáveis dessa nova relação. Porque nós estamos entrando em um mundo que tem uma ciência, uma medicina amplamente apoiada em dados, na chamada Big Data. Né? Nós temos aqui softwares de conhecimento e de aprendizado profundo, o chamado Deep Learning, uma ciência baseada na internet das coisas, baseada em dados genômicos, baseada em prontuários eletrônicos, prontuários digitais, que estão nos levando a novos modelos. A medicina, ela hoje mudou, tá? Com esse armazenamento dessa quantidade de dados, a era digital da medicina, vamos chamar assim, tornou palpável, tornou possível o que nós chamamos de saúde inteligente, aquele novo conceito da Smart Health, né? E acompanhando esse fenômeno de mudança da medicina convencional, nós vamos partir para o que já se começa a chamar, e há um artigo que escrevi recentemente com uma colega pesquisadora, a doutora Rafaela, onde nós chamamos essa nova medicina da medicina dos 4 P's. Tá? Nós temos uma medicina preventiva, preditiva, personalizada e proativa. Nesse novo cenário, nessa nova ideia, os cuidados de saúde, eles deixam de ser essencialmente limitados àquele tratamento das patologias. Claro, isso continua, mas a medicina passa a ter como foco a adoção de medidas destinadas exatamente a prevenir doenças. E aí o primeiro dos P's, né, a medicina preventiva, né, possibilitando a antecipação, inclusive, não só a prevenção, mas a antecipação do diagnóstico, ou seja, a medicina preventiva, o segundo P. E com relação ao próprio trato pessoal, o paciente, com essa nova possibilidade de tratamento de dados, de conjugação de informações, de interposição e interpolação de informações sobre o seu prontuário, sobre a sua história clínica, e mesmo com essa predição de dados genômicos, o paciente ele passa a ser atendido de uma maneira tendencialmente muito mais individualizada, tá? Ou seja, menos padronizada, utilizando por base não só os seus dados de saúde, mas os seus dados genéticos, ou seja, o terceiro P. Nós temos aí a medicina personalizada. E, por fim, a relação médico-paciente, ela deixa de ser alguma coisa pontual, deixa de ser algo passageiro e passa a se desenvolver de uma maneira continuada, que é facilitado justamente pelo advento destas novas tecnologias. Ou seja, nós estamos falando aí do quarto P, que é a medicina proativa. Né? Tudo isso traz consequências, tudo isso traz mudanças para a maneira como a medicina vem sendo trabalhada nas últimas décadas.
nós já passamos por uma grande mudança, que foi a substituição daquela relação paternalista por uma relação mais compartilhada, por uma autonomia mais forte do paciente. E isso faz parte desse novo cenário. Essa ideia de uma responsabilidade compartilhada nos tratamentos. Nós vamos precisar de novos modelos, de novas formas de consentimento do paciente. Ou seja, o médico e os hospitais, eles vão precisar reaprender determinados conceitos para poder atender com segurança, jurídica inclusive, nesse novo mundo, nesses novos conceitos, porque não é simplesmente mais aquele consentimento que a gente ainda luta para implantar, aquela ideia do direito à informação, do direito a conhecer as alternativas de tratamento. Mas com a utilização de novas tecnologias, estas tecnologias e os seus riscos associados também precisam ser explicados ao paciente para que ele concorde com o seu uso, para que concorde com o uso de cirurgia robótica, para que saiba das possibilidades de eventuais novas intercorrências, ainda que raras, mas o processo de consentimento ele vai deixar de ser algo automático e vai passar a ser, nessa relação com a instituição hospitalar ou com o médico, algo continuado, em que o paciente precisará ser informado e tomar suas decisões de maneira compartilhada com aquela pessoa que está apresentando o seu tratamento, está fazendo o seu acompanhamento, o seu médico, portanto. Então, aí nós temos não só novos modelos de consentimento, mas também novos modelos de relacionamento não apenas pessoal, médico e paciente, mas também novos modelos de gestão, hospital, médico e paciente. Tá? É todo um novo mundo de possibilidades que se abre nesse instante. Porque aí nós temos toda uma medicina baseada em dados, dados que são, hoje, considerados dados sensíveis de saúde, dados relativos à privacidade do paciente, que estão sendo cada vez mais protegidos, uma vez que integrantes do seu direito de personalidade, o direito à intimidade, e o cenário legislativo, ele se mostra cada vez mais desafiador. Nós vamos ter, entrando em vigor no início do próximo ano, com toda a sua força, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela já foi promulgada e nós estamos aguardando a sua entrada em vigor, com todas as novas determinações para o tratamento de dados sensíveis, para a proteção desses dados, para que o paciente possa ter segurança no tratamento de seus dados. Enquanto nós nos preparávamos para falar hoje aqui, eu pude acompanhar uma situação que foi bastante interessante, ocorrida hoje no Paraná. Eu recebi por mensagem a informação de que no norte do Paraná, em uma determinada região de hospitais, de um hospital, a lista de pacientes com Covid-19 vazou, foi divulgada na internet. E não foram só os nomes dos pacientes que foram divulgados. Foi divulgado o endereço desses pacientes, a data da realização dos exames, os documentos pessoais desses pacientes. São informações que foram inadvertidamente vazadas na internet, com todos os riscos advindos, não só da liberação de dados pessoais, né, que já é, por si só, algo extremamente perigoso, já é algo escandaloso, eu diria, mas também a todos os aspectos de preconceitos com esses pacientes que são associados a esse momento difícil em que não se compreende ainda o andamento da doença. Ou seja, a questão da cibersegurança, da segurança cibernética, não só com a entrada em vigor da LGPD,
ela passa a ser uma preocupação constante. E se engana quem pensa que isso é uma preocupação apenas da direção dos hospitais, da administração dos hospitais. A LGPD ela tem um escopo, um momento muito mais amplo de atuação, que vai para as clínicas, que vai para os consultórios, que vai para a proteção de dados contidas nos prontuários. Hoje, dados de saúde são o novo petróleo, são a nova fonte de informação e de riqueza no mundo virtual. Então, é preciso que exista uma proteção maior. E aí, não só hospitais, que certamente já estão se preparando para a entrada em vigor da LGPD, isso, tenho certeza, doutor Jorge, que o senhor pode falar com muito mais propriedade depois, mas os próprios profissionais, os médicos, que na sua atividade privada terão que adotar determinados cuidados com a proteção desses dados, mesmo com a telemedicina e com a teleconsulta. Se ela for realizada em um ambiente virtual, como nós estamos aqui, nesse momento, agora, fazendo essa nossa conversa, por exemplo, que tipo de medidas de segurança, que tipo de medidas de proteção das informações e dos dados sensíveis serão tomadas pelos profissionais? Ou seja, não é mais apenas, e o apenas está aqui com muitas aspas, tá? Não é mais apenas a atualização profissional, uma atuação segura, uma atuação ética e uma atuação juridicamente protegida, ela passa pelo conhecimento destas regras, ela passa pelo conhecimento dessas normas jurídicas. E nós temos, para completar, não só essas alterações tecnológicas e essas alterações comportamentais, tá? Nós temos também alterações no próprio tecido social. A medicina, ela vai acompanhar uma mudança radical que acontecerá nos próximos 10 a 15 anos, no máximo, que é a da mudança de patamar da nossa pirâmide etária da população. O Brasil já deixou de ser um país eminentemente jovem, e nós estamos nos tornando uma nação envelhecida do ponto de vista populacional. No Rio Grande do Sul, terra do nosso amigo Raul Canal, hoje nós já temos mais avós do que netos. E essa tendência está se espalhando pelo país. Nós vamos ter uma mudança de parâmetro, a nossa pirâmide populacional, ela já é um monolito, e em breve virará uma pirâmide invertida. Nós teremos uma população idosa maior do que uma população de jovens. E isso tem impactos não só em políticas de saúde, mas na própria maneira de distribuir saúde para a população. Nós vamos precisar formar mais geriatras, nós vamos ter novos tratamentos de doenças típicas da terceira e, quiçá, da quarta idade, porque nós estamos aumentando também a taxa de sobrevida da população. No mínimo, nós vamos precisar de menos maternidades e de mais casas de repouso. As pessoas acabam tendo mais idade e estarão necessitando de outros tipos de cuidado. Nisso entram também as novas tecnologias, entram os robôs que estarão cuidando de pessoas, que estarão fazendo companhia a pessoas, que estarão medindo dados vitais e enviando essas informações para hospitais e para os médicos. Tá? Nós estamos entrando numa era dos chamados robôs sapiens, que passarão a ter um papel muito prevalente nos cuidados de saúde. E aí a gente falou muito sobre tecnologia, de uma maneira muito rápida, de uma maneira até superficial, para trazer essas reflexões. Mas não é só tecnologia. A grande mudança para a medicina, nesse momento, é que, ainda que nós tenhamos todo o apoio de internet, ainda que nós tenhamos o apoio de novas tecnologias, de robótica, de telemedicina, da grande quantidade de dados genômicos sendo recolhidos, da medicina preditiva,
e da inteligência artificial agindo nesses casos, nós vamos precisar de uma medicina, paradoxalmente, mais humanizada, porque o paciente, ele continua sendo uma pessoa, ele continua tendo as vulnerabilidades próprias de alguém que está doente ou de alguém que está acompanhando um ente querido que está em uma situação de doença e de vulnerabilidade, e haverá a necessidade de um contato humano mais próximo. Nós não podemos deixar isso simplesmente ao cuidado de softwares, de algoritmos, de máquinas. O elemento humano presente na medicina precisará ser cada vez mais ressaltado, precisará cada vez assumir um papel mais importante. Nos últimos anos, nós estamos ainda dando muita ênfase à tecnologia, e esquecemos um pouco do relacionamento médico-paciente, que sempre foi a base milenar da medicina. E talvez possamos aproveitar esse momento pós-pandemia para justamente voltar a ter essa relação mais próxima, mais humanizada dentro da medicina, como o grande resultado, o grande ganho de todo esse caos que vivemos nesse primeiro semestre de 2020. E talvez aí seja também a maneira que nós tenhamos de ter uma medicina mais segura do ponto de vista jurídico, do ponto de vista preventivo, minimizando riscos de demandas, diminuindo todos aqueles problemas advindos da chamada judicialização de saúde, que nós estamos cansados de saber, de debater, de discutir aqui. Então, acredito que esses elementos, essas informações, eu sei, uma avalanche de informações, são diversos assuntos sendo trazidos exatamente nesse momento, mas que é necessário que a gente faça essa reflexão. Nós vamos precisar de novas maneiras de gerir informação, de nos relacionar com pacientes, com os hospitais e com os médicos, criando uma nova cultura que seja apoiada em todos esses aspectos de tecnologia, do admirável mundo novo, né, já descrito por Aldous Huxley, e trazendo de volta as origens, que é a humanização da medicina. Bom, eu acho que falei aqui já quase esgotando o meu tempo e preciso abrir espaço para o nosso próximo debatedor, meu querido amigo Raul Canal, e vou estar à disposição para que a gente possa ter novas considerações aqui e continuar os debates respondendo as perguntas. Então, doutor Jorge, lhe devolvo a palavra e agradeço novamente o convite e a atenção. Muito obrigado, Eduardo. Muito pertinente colocações. Isso é um tema preocupante. Essas questões dessa Lei Geral de Proteção de Dados, poderemos fazer isso nos debates, algumas considerações e a preocupação, principalmente, dos estabelecimentos de saúde que lidam com dados extremamente sensíveis. E nessa pandemia também houve grandes questionamentos em relação a esses aplicativos de rastreabilidade, de pessoas que poderiam estar com o exame positivado, como aqui no Recife tem 2 ou 3 aplicativos desses, que poderiam usar esses dados posteriormente até para finalidades políticas. Mas vamos deixar isso para o segundo momento, você responde essas questões. O doutor Raul Canal agora terá os seus 25 minutos, fazer a sua explanação geral sobre o período, a questão jurídica no período da pandemia, principalmente em relação a esse estado de calamidade que ainda está em vigência, que, segundo previsão de doutor Eduardo, vai até o final do ano. À vontade, doutor. Doutor Jorge, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns, doutor Eduardo Dantas, pela brilhante, concisa, objetiva e claríssima exposição. Peço escusas sinceras à plateia, o pessoal que está em casa nos assistindo, que quando deu meu boa noite,
saudei os presentes aqui na minha tela e esqueci de dar uma boa noite ao público de casa. Eu faço agora meu mais caloroso, afetuoso e sincero boa noite a essa audiência qualificada. Dr. Jorge Trigueiro, nos bastidores, antes de entrarmos no ar, ele compartilhava conosco as suas inquietudes a propósito dessa proliferação, essa produção exacerbada de novas legislações durante a pandemia. Eu não tinha esse número, Dr. Jorge, mas pesquisei rapidamente aqui. Do dia 23 de março para hoje, foram sancionadas 52 novas leis federais. 52. É praticamente a produção de um ano inteiro, né? Eu quisera, sinceramente, que o nosso Congresso Nacional tivesse a mesma produtividade em épocas normais, né? E das 52 leis que foram aprovadas, como todas as matérias estão sendo votadas à distância, né? De uma forma virtual, sem a discussão presencial, e isso só em cafezinho já representa uma baita economia para os cofres públicos, né? Basicamente, estão se aprovando leis voltadas para a situação de excepcionalidade que nós vivemos hoje, né? O senhor falava agora da questão dos aplicativos de geolocalização do cidadão. Isso, na verdade, é um estupro contra um dos direitos individuais, que é o direito à privacidade, mas numa situação de excepcionalidade que nós vivemos hoje, os direitos individuais eles são relativizados. O direito da população, o direito do coletivo, ele se sobrepõe ao direito individual. Veja o senhor que o próprio direito, um dos mais sagrados, que é o direito de ir, vir e ficar, nesse momento ele é relevado. Você tem o direito de ficar em casa, no trabalho, você não pode ir e vir. Então, esses direitos eles têm são suprimidos de uma forma temporária e excepcional. É como se estivéssemos na economia de guerra, numa situação de guerra. O direito coletivo prevalece sobre os direitos e as garantias individuais. Eu tenho uma palestra que eu costumo proferir, doutor Jorge, que eu intitulo O Paciente do Século XXI, onde eu alerto aos médicos, aos profissionais de saúde de uma forma geral, o novo paciente do século XXI. Médico com mais de 20 anos de formado, ele fez uma faculdade, ele fez um curso convivendo com outro tipo de paciente. Ele se formou numa época em que o médico tinha o monopólio do conhecimento, o monopólio da informação médica, né? Então, o que o médico dizia era uma coisa quase que sagrada, inquestionável. As pessoas absorviam aquilo por inteiro e não questionavam. Com o advento da internet e a democratização da informação, isso acabou. Todo paciente carrega hoje no seu smartphone todas as bibliotecas médicas do mundo. Então, um paciente bem informado é um paciente mais exigente, é um paciente mais inflexível e menos tolerante a qualquer resultado adverso, a qualquer resultado diferente da vontade e do desejo dele. E essa palestra vai ter que mudar agora. Não será mais o paciente do século XXI, e sim o paciente pós-Covid. É um novo cidadão que nós estamos formando, que a humanidade está formando. Eu fiz um editorial há 2 semanas, publicou em vários órgãos da imprensa nacional, onde eu começo o editorial dizendo o seguinte: o Papa Gregório XIII, em 1582, ao homologar o calendário gregoriano que nós adotamos, ele dividiu a história da humanidade em 2 fases, AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. E eu digo que nós, no futuro muito breve, vamos dividir o comportamento humano também em 2 fases com as mesmas siglas, AC e DC, antes do Covid e depois do Covid, porque é um novo comportamento que se forma. Eu discutia com o Dr. Noblar o formato hoje dos shows. Voltamos a ter shows com os grandes artistas, as grandes estrelas nacionais. Eu vou a um show semana que vem aqui em Brasília, num grande hotel, de uma dupla sertaneja que até pouco tempo fazia shows para 20, 30 mil pessoas, né, em estádios, em ginásios, ao ar livre, e vai fazer um show dia 25 de julho para 250 pessoas apenas. Um show para casais, não necessariamente casais, apenas 2 pessoas em cada apartamento, no apartamento do hotel, assistindo o show na piscina. É uma coisa inconcebível no ano passado. É um comportamento que mudou. O doutor Eduardo bem lembrou,
essa teleconferência, um evento igual a esse, no ano passado, não teria audiência. Quem é que vai parar para ver um debate, uma exposição, uma palestra pelo YouTube, né? Não se imaginava isso. Hoje a gente vê o Flamengo jogar pelo YouTube, né? Então, são comportamentos. Então, o paciente pós-Covid é um paciente diferente. Muito me preocupa, doutor Jorge, eu lhe perguntei nos bastidores, e essa pergunta eu sempre faço a diretores de hospitais, a gestores hospitalares, a donos de hospitais, qual é hoje a sua taxa de ocupação? Invariavelmente, eu não vi nenhuma resposta superior a 30%. Ou seja, numa crise da saúde, onde tem gente morrendo assim pelos ladrões, segundo o Jornal Nacional, onde tem gente em filas e filas morrendo, onde se planejou containers frigoríficos para congelar cadáveres, né? Os hospitais estão vazios. Os hospitais privados, nas primeiras 7 semanas da pandemia, acumularam um prejuízo de 2,7 bilhões de reais. Eu estive há 2 semanas num hospital, num grande hospital no interior de São Paulo, é um grupo hospitalar e também tem um plano de saúde. E um dos diretores, que é um dos acionistas, são 7 acionistas, ele dizia, olha, esse mês nós aportamos 4 milhões de reais para bancar a folha de pagamento do hospital. O hospital deu prejuízo. Eu perguntei o plano de saúde de vocês. Ele falou, nunca lucrou tanto quanto agora, porque ninguém mais faz exame, ninguém mais faz cirurgia eletiva, ninguém mais faz procedimento. E me preocupa essa doença social que nós criamos, e a pessoa com medo do Covid vai morrer do coração, vai morrer de câncer, vai morrer de uma complicação renal que ela não tratou de uma forma precoce, com medo de ir ao hospital por conta do Covid. O paciente psiquiátrico não está indo à consulta, ao seu tratamento, e vai praticar o suicídio ou talvez um homicídio em família daqui a algumas semanas, e isso já está acontecendo. Mas o que vai acontecer com os nossos hospitais, com os nossos profissionais da saúde, além de tudo isso que o doutor Eduardo Dantas muito bem colocou? Eu acho que algumas lições nós levamos da pandemia. Uma coisa que me surpreendeu muito, muito, doutor Jorge, nós temos um produto aqui na Anadem, que é um seguro para intercorrência cirúrgica, né? Se aplica apenas à plástica, oftalmologia, otorrino e ginecologia. Houve alguma intercorrência em função da cirurgia, ou no pré ou no pós-operatório imediato, o paciente tem uma cobertura para tratar as consequências daquele resultado adverso. E nós consultamos as nossas seguradoras em março, abril, se elas dariam cobertura para a consequência do vírus do Covid. As seguradoras ficaram com medo. Então, numa atitude que eu quase, se eu não fosse o presidente, eu teria sido demitido da instituição, eu decidi criar um fundo emergencial e dar cobertura para o Covid. Isso desde última semana de março. Nós temos feito seguro em média de umas 4.000 cirurgias por mês. E, pasme o senhor, em todo esse período, nós tivemos 2 episódios apenas de contaminação por Covid, ou no pré-operatório, ou na recuperação ainda durante a internação hospitalar. As intercorrências advindas de infecções cirúrgicas ou infecções hospitalares reduziram mais de 70% nesse período. E o que isso significa? Os nossos profissionais da saúde começaram a obedecer com mais rigor os protocolos de segurança cirúrgica. Ou seja, aquele checklist que nós sempre deveríamos ter feito e não fazíamos, passaram a ser observados agora com medo do Covid. Então, eu digo de uma forma, sem ser pejorativo, até brincando, mas tentando ser globalizado no entendimento de um procedimento cirúrgico, que nós mortais aprendemos a usar o álcool gel e nos higienizar várias vezes por dia. Mas, além de nós mortais, os nossos médicos aprenderam a lavar as mãos. Quando eu digo lavar as mãos, eu digo observar todos os protocolos de segurança, inclusive não levar mais o celular para o centro cirúrgico, não atender ligação telefônica durante a cirurgia e todos esses detalhes que não eram observados antes do Covid. Então, a segurança nas cirurgias tem sido mais observadas
a partir do Covid, a partir disso. Isso eu atribuo ao medo que o profissional de saúde passou a ter de contaminar ou de ser contaminado. Passou a observar aqueles protocolos que antes eram observados não com tanto rigor como deveriam ser. E esse paciente que vem depois do Covid, por conta desse medo também que colocaram na cabeça dele, e esse medo me causa medo, o maior medo que eu tenho é do medo, eu tenho medo de sentir medo, esse medo que incutiram na cabeça das pessoas, que é muito mais nocivo que o próprio Covid, muito mais gente vai morrer de medo do que do próprio Covid, porque o medo, a primeira consequência que ele produz é baixar a nossa imunidade. Esse paciente que aprendeu a ter esse medo, incorporou alguns hábitos sanitários, ele vai exigir mais do seu médico, ele vai exigir mais do enfermeiro, vai exigir mais do técnico, vai exigir mais da equipe hospitalar. Vai ser um paciente mais observador. Ou seja, aqueles protocolos de segurança, o paciente vai passar a cobrar. E ele aprendeu isso com medo do Covid. E esse aprendizado, ele não vai esquecer. Ele vai cobrar mais. E vai ser menos tolerante e menos flexível se obtiver algum resultado adverso pela não observância desses protocolos. O doutor Eduardo colocou muito bem a questão da humanização. A gente vem falando muito em humanização da medicina. E não estamos falando em médicos veterinários, estamos falando em médicos de seres humanos. Até parece um contrassenso, um conflito falar em humanização da medicina para seres humanos. Mas eu participei de um debate com 43 especialidades médicas de Brasília, semana passada, presidentes de sociedades regionais de especialidades, e a gente falava sobre isso. E, se eu não me engano, foi da psiquiatria. Ele falou da inquietude dele, o ser humano médico ser substituído pelo robô, ser substituído por algoritmos, ser substituído por softwares pensantes, pela inteligência artificial. E eu dizia ali, doutor, eu quero mitigar essa sua inquietude e acalmá-lo, porque qualquer protocolo que vier, qualquer algoritmo, qualquer inteligência artificial, ela só poderá tratar de doenças. De doenças. Se o senhor se preocupar em tratar de doentes, o senhor jamais será substituído, porque nenhuma tecnologia, nenhuma inteligência artificial vai tratar do doente. Ela vai tratar apenas de doenças. E o médico precisa voltar a aprender, as nossas escolas de medicina têm que voltar a ensinar o médico a tratar de doentes e entender que um ser humano adoece por inteiro. O fígado não adoece sozinho. Quando um órgão adoece, o organismo todo adoece junto. E não apenas esse organismo material palpável, mas o espírito, a alma, o coração, tudo adoece com ele. E o médico tem que aprender a tratar de um paciente, analisando a sua vida pregressa, a sua carga emocional, os seus sonhos, ambições, suas perspectivas, suas expectativas frustradas, sobretudo. A carga emocional e espiritual que ele traz da família, do berço, daquele drama pessoal que ele vive naquele momento. Isso tudo tem que ser tratado. Senão não adianta tratar do fígado, não adianta tratar do coração, não adianta tratar do rim, tem que tratar o ser humano como um todo. E esse ser humano como um todo, nenhuma máquina jamais vai compreender, nenhuma máquina vai conseguir examinar, diagnosticar e tratar. Então, deixa a tecnologia tratar das doenças, e o médico trata do doente como um todo. Melhor ainda o dia que ele conseguir tratar do ser saudável para que ele não fique doente, que são aquela medicina 4Ps que muito bem soube caracterizar o professor Eduardo. E quando nós falamos em telemedicina, doutor Jorge, uma coisa me preocupa. A telemedicina não é novidade, ela existe no Brasil desde 2002. O que nós falamos de novidade agora é o teleatendimento, a teleconsulta, o telemonitoramento, a teleavaliação, o teleacompanhamento. Num estudo que nós fizemos em 2016 ou 2017, aqui na ANADEM, entre os processos éticos e os processos indenizatórios, 28% dos processos e 11,8% das condenações, onde o médico foi condenado, foi pelo chamado erro de diagnóstico. Isso em consultas presenciais. E o que eu digo é assim, numa consulta presencial, onde o senhor examina desde a forma
como o paciente deambula da porta do consultório até assentar-se em frente à sua mesa, a forma como ele gesticula, as microexpressões faciais dele, a sua sudorese, o cheiro dele que o senhor sente aí, o senhor apalpa, cutuca, o senhor ausculta, e mesmo assim existem essa gama de erros e diagnósticos. Imagina o senhor sem esses recursos táteis, olfativos, sensoriais, que a teleconsulta não lhe permite, e estamos falando de uma teleconsulta, onde o senhor pode ter um computador Apple, um computador Dell de última geração, Mega Power Plus, uma internet 5G, e na outra ponta pode ter um paciente com um celularzinho Samsung ou com um computador velho, com uma péssima internet lá do morro, entendeu? Feito através de uma gambiarra que ele puxou do roteador do vizinho. Isso dificulta a imagem, dificulta a comunicação, dificulta tudo. Isso me preocupa, isso me deixa inquieto. E mais do que isso, os médicos agora, como foram apanhados de surpresa, tudo foi regulado de uma forma precária, a própria lei que o doutor Eduardo falou, se não me engano é a 13.879, é uma lei provisória. Ela só vale enquanto perdurar a pandemia. Depois ela deixa de existir, certo? A autorização do Ministério da Saúde é provisória também. Agora, o atendimento não pode ser provisório, não pode ser precário. E eu vi muito médico fazendo telegambiarra e não teleconsulta. Valendo de recursos como o Zoom, como o Google Meeting, como o próprio WhatsApp, ligações de vídeo através do celular para fazer uma teleconsulta, onde não tem um protocolo de segurança com criptografia, não tem tráfego de documentos, receita que vai, termo de consentimento que vem, requisição de exame que vai, laudo de exame que volta, não existe uma memória documental dessa consulta, não existe uma gravação audiovisual dessa consulta para nela se socorrer no futuro, caso seja necessário. Então, o que eu alerto os médicos, se for fazer telemedicina, procure uma ferramenta adequada, e as ferramentas adequadas ainda estão sendo construídas. Estamos numa realidade que principiou há menos de 3 meses. Então, as ferramentas estão sendo construídas. Não faça a teleconsulta ou teleatendimento ou a telemedicina através de gambiarra. E vamos lembrar que a LGPD, embora a vigência dela, o que nós chamamos de vacatio legis, tenha sido postergada para maio de 2021, e essa postergação, essa vigência, é apenas quanto aos aspectos administrativos, ou seja, quanto às multas advindas do poder público, se ela for ferida. Agora, a responsabilidade civil por um vazamento de dados sensíveis, vazamento de documentos, ela existe hoje como existia anteriormente. Independe da LGPD. Então, o hospital pode ser responsabilizado, pode ser condenado a ressarcir o paciente por um dano material, por um dano moral que ele sofreu, em virtude dos seus dados sensíveis terem sido publicizados, terem sido vazados, independente da LGPD. O que a LGPD vai fazer é impor multas que vão variar, salvo engano, de 2% do faturamento bruto até o limite de 50 milhões de reais. Isso é multa administrativa. Isso não está valendo ainda. Agora, a imputação civil, ela vale desde como valia anteriormente. Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, esses protocolos, essas ferramentas de telemedicina, elas têm que ter essa segurança. Doutor Eduardo me socorreu aqui, eu acho que falei 12.979 e ele falou 13.979, né? É que já estamos na 14.025. Olha, a lei da telemedicina é a 13.979. Hoje já estamos a 14.025. Então, da telemedicina para cá, já ocorreram 46 leis. 46 leis foram aprovadas depois da telemedicina. Então, as minhas... Outra coisa da telemedicina, só para concluir... Oi? A 1379 é estado de calamidade. Perfeito. Perfeito. Obrigado pelo socorro aí. Só para encerrar a telemedicina, e já vou encerrando minha participação, para ficar à disposição para as perguntas e os debates, a questão do ambiente. Então, eu, médico, tenho que ter um ambiente para atender o meu paciente. Eu não posso estar numa teleconsulta e a minha secretária passar por trás e servir um cafezinho. Eu não posso estar numa consulta e alguém falando no celular aqui na frente e vazando o áudio aqui.
Eu não posso consultar meu paciente e eu estou no quintal da minha casa, no jardim, ou na piscina, fazendo uma teleconsulta. O paciente não pode estar na piscina também. O paciente não pode estar na jacuzzi fazendo a teleconsulta. Não pode estar na sala da casa dele com outros circunstantes. O paciente precisa ser orientado para se trancar num quarto, numa sala reservada, sem outros circunstantes e se dedicar aquele tempo à consulta. Se o telefone tocar, alguém tem que dizer, ele está em consulta médica. Ele não pode interromper a consulta para atender o telefone. Não pode interromper a consulta para atender uma criança, dar mamadeira, dar chupeta ou qualquer outra coisa assim. O paciente tem que ser alertado, antes orientado, que ele vai a uma consulta médica. Embora seja na casa dele, aquele ambiente tomou a aura, tomou a egrégora de um consultório médico, certo? E a consulta não pode ser interrompida. Então, tem que haver essa preparação de ambientes para que a consulta seja frutífera, seja produtiva e ocorra dentro do ambiente que ela deve ocorrer. E os nossos médicos não estão atentos para isso. E eu vi de uma amiga consultando um psicólogo, ela em Brasília e ele em São Paulo, e eu usei o termo que o psicólogo dela estava na varanda do apartamento dele, belíssima cobertura, não cabe crítica quanto a isso, mas a gente ouvindo todo o trânsito tranquilo e pacato da cidade de São Paulo durante a consulta psicológica. Isso não pode acontecer. O ambiente tem que virar um templo, um consultório médico, com toda a energia, protocolo, com toda a pompa e circunstância que aquele ato solene, que é uma consulta médica, merece, embora de forma distante. Obrigado pela atenção, fico à disposição para os debates. Muito obrigado, doutor Raul. Coisas importantes foram colocadas agora, inclusive com essa recomendação dessa teleconsulta, que deve ser num ambiente realmente de consultório. Algumas perguntas aqui do Zé Mauro, praticamente foi respondido em relação à telemedicina, e se a prescrição virtual será efetivada. O Wallace Faria faz algumas perguntas relacionadas também aos questionamentos jurídicos, pós-morte, sequela de um médico que postergou o tratamento. Até mesmo acredito que ele está falando aqui, né, nos medicamentos off-label. E o doutor Eduardo Bittencourt também pergunta a responsabilidade objetiva nos casos do ambiente de Covid. O Wallace, mais outras perguntas, concorda com muitas colocações. Então, praticamente, as questões são da responsabilidade do médico e dos hospitais, a responsabilidade objetiva do médico no estado de pandemia do Covid e a questão da telemedicina. As considerações que eu tenho que fazer, pode ser para os dois, depois vocês respondem aí, é exatamente isso. Já foi postergada uma vez a Lei Geral de Processamento de Dados e era para entrar em vigor agora em agosto, já foi colocado mais para frente, e nós sabemos que nem o governo ainda conseguiu fazer com que ele tivesse segurança nos dados que ele dispõe do cidadão. Houve uma invasão aqui no sistema de dados aqui do Detran de Natal, se não me engano, onde foram disponibilizados milhões e milhões de PFs para grandes empresas. Você vai numa farmácia hoje, dá seu CPF vende a laboratório, vende a tudo. Tem a questão dos aplicativos que eu falei. Para você montar uma estrutura de prevenção, de proteção geral de dados dentro de um hospital, é complicado. Tem aquele comitê gestor, tem que fazer aquele treinamento. É a mesma coisa que eu pergunto também do Eduardo e também do doutor Raul. Esse consentimento informado que vocês preconizam, que nós disponibilizamos isso há muito tempo, que o paciente não lê, e se houver alguma reação adversa, aquilo tem validade jurídica? Porque ele assina, às vezes, não vou dizer sob coerção, mas assina sem ler mesmo. Então, nós assinamos contratos de seguros, assinamos contratos de internet, permitimos a Facebook, aos aplicativos que utilizam os nossos dados sem limites. Hoje, a grande preocupação que nós temos no Supremo uma discussão sobre a questão das fake news. Temos no Congresso a discussão de fake news. Temos a questão da CPI das fake news. Quer dizer, divulgam dados das pessoas, divulgam na internet, sem nenhuma limitação de controlar. Você vai restringir a expressão, a liberdade de imprensa, mas está desrespeitando, às vezes, a privacidade. Esse ambiente de dados sensíveis dentro da instituição hospitalar, ela tem que ter, realmente, como já tem, o sigilo. Mas hoje, praticamente, atualmente,
E eu fico em dúvida se vai ser possível, agora em fevereiro, ou no começo do ano, aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados dentro de uma instituição, quando não tem ainda uma regulamentação. A gente viu agora o Facebook perder 75 anunciantes, quase 70 bilhões de dólares dos grandes anunciantes, porque não fez um controle efetivo das publicações que eles chamam de inautênticas. É realmente um tema difícil. Já na segurança de robustez de sistema de informação, tem dois dados que as pessoas dizem. Tanto tem o Watson, como tem o Leonardo, são dois equipamentos que dizem que a profissão de médico, aqueles que trabalham com imagem, praticamente vai inexistir, como a própria dermatologia, que você faz uma foto e disponibiliza, e para os advogados, dizem que vai ser muito pior, porque você coloca uma jurisprudência e ele mistura ali 300 bilhões de jurisprudência e praticamente não aparecer. Então, essa é só para iniciar o debate, colocação dos colegas que perguntaram aqui sobre a responsabilidade civil no Covid, sobre a questão das prescrições virtuais e a telemedicina no geral, e, principalmente, o resguardo dos dados individuais das pessoas. Pode começar por um ou por outro, cada um que ele coloca para iniciar. Para o ímpar, Eduardo. Não. Os mais velhos primeiro, por favor. Obrigado. Bom, vamos por partes, né? A questão da LGPD, doutor Jorge, o espírito da lei mais é que o senhor se previna e tome as medidas acautelatórias para evitar o vazamento. Nós sabemos que nem a NASA é totalmente segura. Tanto que a NASA já foi invadida, o sistema dela, Banco Central, empresas aí que investem bilhões e bilhões em sistemas e não tem uma segurança total quanto aos dados, né? Pode ser invadido. Cartões de crédito, a mesma coisa. Facebook, o senhor falou aí. O que o senhor tem que fazer? A primeira coisa que eu aconselharia aos gestores hospitalares, existe uma norma, a norma ISO 27001, que é a norma que cuida da segurança dos dados. Primeira coisa, adote os protocolos da norma ISO 27001. É 37001, né, Paulo? 27001 é anti-suborno. É 37001. ISO 37001. O senhor adotou a ISO, já mostrou a sua boa vontade em criar os protocolos de segurança. Nomeie na sua instituição um officer de segurança de dados, certo? É alguém que só vai cuidar da segurança de dados. E nos seus contratos com os provedores dos serviços de inteligência, de informática, de sistemas tal, um contrato bem sólido quanto a isso, resguardando a responsabilidade deles quanto à segurança que está lhe oferecendo, e um seguro também. Eu acho, não sei se já tem algum seguro específico em virtude da LGPD, mas se não tiver, as companhias vão providenciar de imediato. E o que a lei preconiza também, o senhor se autodenunciar, certo? Então, se o senhor sofreu uma invasão, o senhor vá a público, comunique ao seu público que o seu sistema foi invadido, certo? Isso já demonstrou toda a sua boa vontade. O senhor seguiu todos esses protocolos, dificilmente o senhor será multado por conta disso, certo? Isso não o isenta de uma responsabilização civil. Se o paciente que teve os seus dados sensíveis expostos ao público sofreu algum dano, ele pode reclamar, sim, uma indenização, certo? São coisas totalmente distintas uma da outra, certo? Pode afastar sua responsabilidade administrativa, mas não a civil. A pergunta de um colega sobre a questão da contaminação por Covid-19 e se isso geraria uma responsabilidade objetiva. Eu quero imaginar que a pergunta dele foi no sentido: o paciente internou no hospital ou foi ao hospital para submeter alguma terapêutica e nesse trânsito no hospital, nessa estada dele no hospital, ele contraiu o Covid-19. Logicamente, se contraiu no ambiente hospitalar, vai haver sim a responsabilização objetiva, como acontece com qualquer infecção contraída no ambiente hospitalar. Certamente o judiciário vai entender que a responsabilidade objetiva e a entidade, a empresa hospitalar terá que indenizar aquele dano que o paciente sofreu em virtude da infecção contraída no ambiente hospitalar. Doutor Eduardo.
Bom, é muito mais simples falar, responder alguma coisa depois das suas colocações, doutor Raul, porque primeiro a gente concorda com todas elas, né? Então facilita muito o trabalho. Eu estava olhando aqui numa tela aberta para ver as perguntas no YouTube e estou vendo que há algumas dúvidas que acho que vale a pena a gente mencionar aqui e responder. É uma pergunta que foi feita, acho que pelo Dr. Wallace, que os médicos poderiam ser responsabilizados por perder uma janela de oportunidade de determinados tratamentos. Se a gente estiver falando da questão especificamente da Covid-19, acho que uma responsabilização poderia acontecer num caso de erro grosseiro, de erro de um equívoco muito básico. Porque qual é o grande problema hoje da questão de tratamento na Covid-19? Não existe um protocolo estabelecido. Não se sabe ainda, nós estamos na base da tentativa e erro para entender o funcionamento da doença e a maneira de tratamento dessa doença. E o grande problema da tentativa e erro é que quando ocorre uma tentativa, é possível que ocorra um erro. Né? Então, não existe uma resposta diferente de uma doença onde já se conhece todo o ciclo, todo o comportamento do agente patogênico. Mas para a COVID, não. Daí essa discussão que até erroneamente está muito politizada sobre se tal medicamento funciona, se tal medicamento não tem eficácia com relação à doença. E aí é preciso a gente fazer aquela distinção do que é medicamento experimental do que é medicação off-label. Né? O off-label, fora da bula, na realidade é um medicamento, uma substância que já foi testada, já foi aprovada para utilização, já passou por todos os protocolos de pesquisa para um determinado tipo de utilização. Né? E que mostra resultados eficazes ou mostra resultados até inesperados com relação a um outro tipo de tratamento. Esse é o off-label, é diferente do experimental. O experimental é aquele do qual não se tem aquela substância, da qual não se tem noção de seus efeitos colaterais, não se tem noção dos seus efeitos a longo prazo, dos seus efeitos em seres humanos. Então, é preciso fazer essa distinção. Então, nesse período de pandemia, nesse período em que se tenta compreender quais são qual é o comportamento da doença, apenas, na minha opinião, num caso de um equívoco absurdo, de um equívoco grosseiro, é que se poderia levar à responsabilização do profissional de saúde. Tá? A pergunta ainda, qual o nosso ponto de vista com relação à responsabilidade civil objetiva dos hospitais no ambiente pós-Covid-19. Não vai mudar. Né? A responsabilização objetiva aqui, ela decorre de força de lei. Mas, mesmo sendo uma responsabilização objetiva, não significa uma sentença definitiva ou algo que não possa ser efetivamente combatido. O Dr. Raul já mencionou aqui na resposta dele, nesses últimos comentários, a questão de se conhecer quais as regras do jogo, quais as normas vigentes para se proteger. E o mesmo ocorre com relação à responsabilização objetiva, ainda que prescinda da demonstração de culpa, ou seja, da demonstração de negligência, de imperícia ou de imprudência por parte do hospital, bastando demonstrar o dano e o nexo causal, é possível elidir, é possível evitar essa responsabilização, ou pelo menos minimizá-la, se a entidade hospitalar, se o hospital demonstrar que seguiu todas as normas, que seguiu todas as regras de segurança, de biossegurança, todos os protocolos bem estabelecidos, que tem programa de ISO 9001, que tem programa de segurança, que tem uma comissão ativa de prevenção à infecção hospitalar, por exemplo, que adotou todas as normas. A gente não pode esquecer que a medicina, ela não é uma ciência exata. Seria muito bom se fosse.
Então, todos aqueles procedimentos que já são conhecidos como protocolos de segurança, por mais indicados que sejam para aquele caso, podem funcionar para um paciente e ter um efeito adverso inesperado para outro, tá? Ainda que eles tenham as mesmas condições, mesmos hábitos de vida, que sejam irmãos gêmeos, inclusive. Tá? Pode funcionar para um e pode não funcionar para outro. Há esse caráter de aleatoriedade no tratamento médico. E o que o hospital precisa é demonstrar que seguiu com todas as normas, que seguiu com todos os protocolos. Se não se conseguir, pelo menos, evitar, vai se minimizar essa responsabilização. Tá? Ainda com relação à telemedicina, acho que foi perguntado, ou alguém mencionou, a questão da validade de receitas, da prescrição médica na telemedicina. Veja só, a gente precisa ter cuidado para não banalizar o atendimento não presencial. Da mesma forma que para nós, advogados, quando atuamos hoje, a maioria dos nossos processos já são processos eletrônicos, a nossa assinatura é validada pelo token, pela certificação digital, nós precisamos também estabelecer para a medicina mecanismos de segurança para evitar que prescrição médica, que receita, que atestados sejam forjados ou sejam manipulados por alguém que não tenha a competência legal para emiti-los, para fazê-los. Então, se alguém interessado em desenvolver a atividade não presencial na medicina, algum médico interessado nisso, ele vai precisar tomar as medidas de segurança, seja de criptografia das consultas, do ambiente de consultas, como o Dr. Raul já falou, seja com relação à sua certificação digital, para que todas aquelas informações que ele transmita, todas aquelas receitas que ele venha a emitir, ou os atestados que venha também a emitir, tenham a possibilidade de uma verificação de segurança da sua autenticidade. Então, não é simplesmente, vou passar a atender hoje de maneira não presencial. É preciso adotar estes cuidados. Muitas vezes se pensa que as regras elas são muito restritivas, que elas são draconianas. Não é isso. A partir do momento que se conhecem as regras do jogo, a partir do momento em que se conhecem as normas que incidem sobre a atividade, fica muito menos difícil de se proteger. E, claro, é atividade especializada. Se o problema aqui é de ordem legal, é necessário procurar assessoria legal adequada. Da mesma forma que se eu, no meu escritório, ou um hospital, no desenvolvimento de suas atividades e da resposta ao fisco, tem problemas de ordem tributária, vai precisar da assessoria de um profissional da contabilidade, de um profissional específico. É a mesma situação. Por mais preparado que seja o profissional, por mais preparado que seja o médico, se as questões que ele está lidando são questões essencialmente jurídicas, ele vai precisar de uma assessoria preventiva, ele vai precisar de um apoio justamente para evitar, ou pelo menos minimizar, a possibilidade de vir a ter problemas. Não adianta ficar reclamando das regras, é preciso conhecê-las, é preciso entendê-las, para aí sim saber utilizar, saber fazer a medicina mais segura. Uma medicina segura, ela passa por esse conhecimento jurídico, porque o médico que atende com esse tipo de segurança, ele se protege, ele protege o seu paciente e dessa maneira todos ganham, porque você diminui judicialização, você diminui riscos de responsabilização e evita o problema. É claro que nenhum paciente fica feliz de dizer, ótimo, tive um problema, vou poder judicializar. Ele não quer isso, ele quer ver o seu problema sendo atendido sem maiores intercorrências, sejam elas técnicas, sejam elas de ordem legal. Então, vale a pena ter essa preocupação. E as pessoas que estão conosco aqui, que estão assistindo, já são 8h30 da noite de uma quarta-feira, e que estão aqui
nos acompanhando, vendo esse tipo de debate, já é um alento, porque já é uma demonstração de que estão efetivamente preocupadas com a melhor forma de exercer a atividade, a melhor forma de exercer a medicina. Muito obrigado, doutor Eduardo, muito obrigado, doutor Raul, mas eu tenho que fazer uma consideração, porque já estamos quase com o horário esgotado, e os senhores vão fazer as considerações finais, e depois de Eurico fazer o encerramento. Só 2 colocações, uma opinião. Fazer uma pergunta rápida, opinião, 2 minutos cada um, se for possível. Recentemente, o doutor Raul falou em relação ao seguro, que não cobre, alguns seguros não cobrem na pandemia, mas a lei determina que deveria cobrir. A gente comentou antes que saiu essa lei da Previdência, que dá uma garantia de cobertura previdenciária a quem vem falecer por Covid, mas também para Eduardo fazer essa outra colocação em relação à legislação dessa lei 3979, Estado de Calamidade. Ela diz que as pessoas têm que fazer exame, têm que testar. A ANS coloca no rol, agora com a liminar derruba essa obrigação de cobertura das operadoras em fazer o exame, não fazer o exame, transferindo isso para os hospitais privados ou para as instituições privadas. É uma coisa bem rápida, bem sintética em relação à cobertura de seguro de saúde, ou mesmo de atendimento das operadoras em termos de Covid, e a questão dessa cobertura dos exames que a ANS agora entraram com a liminar, ganham a liminar, tira, foi até a Associação dos Usuários aqui de Defesa dos Usuários de plano de saúde que entrou com a liminar, e fica essa, vamos dizer, segurança jurídica, como nós dizemos, os leigos dizem, em relação a esses 2 assuntos, seguro e exames. E depois, considerações finais, para a gente fazer o encerramento. Bom, a questão do seguro, doutor Jorge, praticamente todas as apólices de seguro, isso desde seguro de vida até seguro de automóvel, eles isentam a seguradora do dever de indenizar a cobertura em situações excepcionais, como a situação de guerra, um terremoto, um tsunami, uma pandemia. E a maior pandemia assim declarada pela autoridade competente. Nós vemos uma pandemia mundial declarada pela maior autoridade, que é a OMS. Então, enquanto perdurar a pandemia, para aqueles danos decorrentes da pandemia, correto? A seguradora não está obrigada a indenizar. Qual é a filosofia dessa não obrigatoriedade? Imagina uma situação de guerra, mata 100 mil pessoas. Uma seguradora consegue indenizar. Uma bomba atômica destrói todos os carros de Recife. Nenhuma seguradora consegue indenizar isso. Qualquer seguradora iria à falência por conta disso. Por isso, essa reserva de segurança, e esses riscos não são cobertos. Então, se eu só pegar os seguros de vida, a pólice vai estar lá também. Em situação de pandemia, numa das várias situações, não tem cobertura. Isso vai ser objeto de questionamento judicial, não tenha dúvida. Certo? Como o judiciário vai compreender isso, nós não sabemos. Talvez daqui a 20 anos o STJ ou o Supremo Tribunal dê uma definição. Vai demorar para uniformizar essa jurisprudência. Mas quase todas as apólices fazem essa reserva de segurança para si própria. É perfeito? Quanto à cobertura do plano de saúde, eu acho uma desumanidade, eu acho não tem para qualificar um plano de saúde de uma operadora se negar a bancar os exames para o Covid. Até porque, como eu falei no princípio da minha fala, os planos estão faturando horrores. Em 2019, os planos de saúde juntos acumularam lucros de gastaram quase 22 bilhões de reais só em consultas médicas. 22 bilhões de reais, para um lucro líquido de aproximadamente 7 bilhões de reais. Você imagina só em consultas médicas que deixaram de acontecer nesses meses de isolamento social, quantos planos de saúde economizaram. O seu hospital, se o senhor pegar sua fatura contra a Unimed, contra a Mil, de junho do ano passado, de maio do passado, pegar a fatura desse ano, o senhor já imagina quanto as operadoras economizaram. E com toda essa economia, se negam a custear, não precisaria que
a INSS dissesse que tem que custear. É um absurdo se insurgir e ao Poder Judiciário para não ter que custear esse exame. Eu acho que é um momento de sacrifício da população. Todo mundo está perdendo, desde o camarada que vende milho verde na esquina, o camarada que vende espetinho, o cabeleireiro, toda a população está perdendo com isso. Shopping centers fechando, salões de beleza fechando e a operadora se negar a pagar um exame. Eu acho simplesmente absurdo. Não tem adjetivo para qualificar isso. E eu acho que essas decisões judiciais, no momento muito próximo, vão se uniformizar para obrigar, assim, as operadoras a fazer o custeio dos exames. Até porque elas nunca lucraram tanto quanto estão lucrando hoje. Obrigado, Eduardo. Eu sei que o nosso tempo está curto, então eu vou fazer um desabafo, na realidade, um breve desabafo, e já dizendo que, com relação ao que o Raul falou agora, eu concordo com ele em gênero, número, grau, pessoa, religião e time de futebol. Acho que não há... Jogo Flamengo e Fluminense daqui a 30 minutos. Então, não há maneira maior de concordar com o que foi dito. Mas eu queria, quando eu falei do desabafo, esse mês, início desse mês, nós fizemos para a Associação Mundial de Direito Médico um capítulo de um livro que foi editado por eles, com um relatório sobre a situação da pandemia nos diversos países. Acho que tivemos 25 ou 30 capítulos nesse livro sendo publicado, e o relativo ao Brasil me coube, e o título desse relatório que fiz tem como subtítulo Uma Colisão de Pandemias. Tá? Nós estamos vivendo aqui no Brasil não só a pandemia de saúde, mas uma pandemia econômica e uma pandemia política. Então, é a tempestade perfeita. E essa tempestade perfeita ela está sendo coroada por uma insegurança jurídica. As decisões jurídicas estão sendo tomadas ao sabor da fulanização dos casos. Nós não temos uma política única para esse combate à pandemia aqui. São 27 estados, ou seja, nós temos 27 coordenações diferentes para essa pandemia, que está em estágios diferentes nos estados, e isso vai cobrar um preço a nós, um preço em termos de segurança jurídica, não no futuro, mas já agora. Então, é preciso que cada um de nós faça a nossa parte. Nós, juristas, eu, Raul, alguns que estão nos ouvindo aqui, com as orientações adequadas, e os hospitais, o senhor que capitania muito bem o cuidado com os hospitais, a gestão dos hospitais privados aqui no Estado, que tem feito um trabalho preventivo, um trabalho de cuidado com a responsabilização excepcional, digno de nota. Cabe a nós fazer cada um a sua parte, cada um cuidar para que nós possamos passar e ultrapassar esse período e essas dificuldades no menor tempo possível. Não estou dizendo que seja fácil, nem que exista uma resposta única, pronta e acabada para isso. Nós, ainda na base da tentativa e erro, mas que nós façamos o nosso melhor para conseguir, no menor tempo possível, ultrapassar essa situação. Mais uma vez, os agradecimentos do Sindiós, em nome de todos os associados, toda a diretoria, e na pessoa do professor Eurico, que viabilizou esse encontro, que eu acredito que devemos voltar, retornar, porque é um assunto muito palpitante e necessário. Eu acredito que nós vamos realizar um congresso de gestão em outubro, talvez volte a esse assunto já daqui a uns 3 meses, para ver como se comportou toda essa gestão de leis, das questões jurídicas e processuais que poderão acontecer durante esse estado de calamidade que nós estamos vivenciando. Muito obrigado mais uma vez ao professor Eduardo Dantas, ao professor Raul Canal, pelas brilhantes exposições e os trabalhos que realizam em defesa da saúde dos profissionais e usuários de saúde do Brasil todo. Muito obrigado e boa noite. Abordagens ricas, esclarecedoras e muito bem fundamentadas. Palestrantes muito generosos em sociabilizar o seu conhecimento num linguajar extremamente acessível até para leigos. Tivemos uma noite rica,
uma noite que o polo pernambucano médico foi muito beneficiado, as pessoas que tiveram a oportunidade de assistir, ou vão ter a oportunidade de assistir, porque vai ficar no YouTube, no canal do Sim de hoje. Realmente foi uma noite muito gratificante para as pessoas, inclusive para mim também, que agradeço muito ao Dr. Raul Canal, ao Dr. Eduardo Dantas, e, ao mesmo tempo, já digo uma novidade, o Sindicato Hospitais, ele, Dr. Raul, Dr. Eduardo Dantas e plateia, ele está toda semana buscando trazer temáticas interessantes, temáticas relevantes, e também pessoas com conteúdo para poder chegar, fazer com que o polo médico nosso ele tenha a riqueza de necessidade de informações que precisa para se desenvolver cada vez mais. Doutor George, acabamos de confirmar hoje mais 2 palestras importantes, assim como essa que foi maravilhosa do Dr. Raul Canal do Eduardo Dantas. Vamos ter, já em primeira mão, já avisando a plateia, no dia 29 de julho, a palestra Cenários da Saúde Pós-Pandemia, com o Dr. Luiz Henrique Mandetta. Vamos ter também, já confirmado agora, no dia 13 de agosto, a palestra O Papel do Tribunal de Contas da União em Tempo de Pandemia, com o ministro José Múcio Monteiro. Isso é a ação dos sindicatos hospitais em trazer temas e profissionais bastante reconhecidos, e nesse momento que a gente precisa muito refletir sobre como se conduzir a partir desse momento que é tão difícil para todos nós. O Sindicato dos Hospitais agradece muito a presença do Dr. Raul, a presença do Dr. Eduardo, a presença do nosso presidente, Dr. Jorge Trigueiro, e a presença de todos aqui ouvintes, e os convida para as próximas palestras. Tenham todos uma boa noite. Obrigado, boa noite. Uma boa noite a todos.